Amém. Foi. Boa noite na graça e paz, queridos do Senhor Jesus. Uma alegria estar aqui com vocês nesta segunda-feira. Que Deus abençoe abundantemente essa igreja. Obrigado, agradecido ao pastor Mauri, pastor Michael, todos os pastores, irmãos, por estar aqui com vocês. Uma alegria mesmo para o coração, e também estar neste momento aqui com vocês, junto com os meus irmãos e parceiros, né? Que é o Jorgito e o Misa. Como o Michael falou, louvado seja Deus que agora a gente tem todo domingo lá. Mas está à disposição, viu? A gente empresta de vez em quando para estar aqui com vocês, que é uma bênção que nós recebemos do Senhor lá em Mogi Guaçu, e nós queremos também compartilhar com a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês compartilhando a palavra de Deus, e nessa noite nós vamos conversar um pouquinho sobre fé. Na primeira semana, no primeiro conexão do ano, né? É importante a gente conversar sobre fé. Geralmente a virada do ano a gente fica sempre pensando a respeito, fazendo projetos e planos a respeito de como vai ser o ano, e até algumas reflexões sobre o ano que se encerrou, que foi encerrado agora recentemente. E nessas reflexões a gente sempre fica olhando de como nós agimos em relação à nossa fé. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos meditar nessa noite. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 10 até o versículo 20. Você que está acompanhando de casa também, que Deus te abençoe abundantemente, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida aí na sua casa, no nome de Jesus. E semana que vem você vem para o Conexão aqui presencial. É bom, é uma bênção estar online, mas é muito melhor estar presencial, né, irmãos? É uma bênção. Vamos lá, Gênesis 12, dos versos 10 até o verso 20. Havia fome naquela terra, e assim Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era a sua mulher? E por que me disse que ela era a sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra lida nessa noite. Pedimos que o teu Santo Espírito comunique ao nosso coração as verdades dos céus, que nós sejamos realmente tocados, movidos e impulsionados a mudanças necessárias em nossa vida, e que nessa noite nós possamos mais uma vez ouvir o Senhor falar conosco por meio da exposição da tua palavra. Oramos encarecidos no nome de Jesus, e você diz: eu sou de Mogi Guaçu, estou na região há 27 anos, mas eu sou nordestino, viu, cearense? Só que eu sou de Pernambuco. Mas é interessante que sempre quando vem para São Paulo, existem aqueles que
do interior que vem para São Paulo sempre em alguma expectativa de visitar algum canto, seja 25 de março, seja o Bom Retiro, seja o zoológico, seja algum lugar, as pessoas querem vir, né, passear por aqui no interior, quando às vezes ela não tem muita opção para ir muito longe, elas acabam escolhendo a cidade de São Paulo. Mas é interessante que, se nós quisermos chegar em São Paulo, pelo menos eu, Jonatas, existe um lugar em São Paulo que me gera muita depressão. Talvez você fale, pastor, que lugar é esse? Se você é paulistano, existe um lugar aqui que, se você for como eu, você vai ficar muito deprimido. Rua Boa Vista, número 51, Centro Histórico de São Paulo. Se lembra o que tem lá? O famigerado impostômetro, que neste momento está marcando 180 bilhões, 186 milhões, 936 reais de imposto só nos primeiros 15 dias do ano. Um valor avantajado, irmãos, em tempo real, fica ali passando, e todo brasileiro em sã consciência, se olhar aquele negócio, vai ficar deprimido por demais. Porque nesse painel não existe retrocesso, a não ser dia 31 a 0 hora, que a cronometragem começa do início, né? Vai lá tudo do começo. Mas nesse painel não tem como você ir atrás. Esse marcador digital, ele nunca retrocede. Ele nunca poderá fazer uma conta que visa devolver alguns reais para o seu bolso. Ele só somatiza a riqueza do Estado e subtrai a alegria da população. Eu não sou economista, eu sou pastor, eu sou pregador. Mas como todo cidadão, a atual somatória, alguns segundos que eu falei, já passou aqui os números. Estou em tempo real aqui na internet. A somatória continua causando pavor. E queridos, se você é daqueles que não consegue estar em São Paulo, ou na realidade, se você gosta de se deprimir em São Paulo, ou você vai na Rua Boa Vista, ou você entra na internet. E como eu aqui, você acompanha em tempo real a somatória do imposto que nós estamos pagando no Brasil. E de novo, eu repito, não sou economista, sou um pregador, sou pastor. Mas diante desse cronômetro financeiro, eu chego à seguinte reflexão: e se no céu, se houvesse no céu um painel, como o que nós temos em São Paulo, que contabilizasse os nossos pecados? Já pensou? Já pensou como seria? Se lá tivesse um painel que não marcasse os impostos que pagamos, mas o quanto nós vacilamos, o que seria de nós, hein, pastor Amaury? É certo que tal analogia, ela não é acessível no que diz respeito a este homem que nós acabamos de ler neste momento, Abrão, ou já vou falar já pelo nome mudado, Abraão. Mesmo assim, irmãos, os tropeços desse homem não deixaram de ser contados. E nós estamos diante daquilo que se tornou a mácula na jornada de um homem de fé. Um homem torneado na fé, chamado Abraão. No início do capítulo 12, nós nos deparamos com a chamada do Senhor àquele homem. E o Senhor diz: sai e vai. Creia e eu te mostrarei. Faça isso e eu farei por você. Eu te abençoarei e te engrandecerei. Quem se colocar no seu caminho, eu amaldiçoarei. E as minhas bênçãos sobre você se derramarão sobre todas as famílias da terra. E o que foi que Abraão fez? Ele foi, partiu, o texto diz, como o Senhor havia ordenado. Abraão não é apenas um homem com iniciativa. Fica claro que ele é um homem de fé. E a fé de Abraão o impulsionou a romper com uma prática religiosa politeísta. O moveu para tomar um caminho que até então não fora revelado, e o encorajou a tomar a sua esposa e o que possuía e partir para um novo desafio. Eu costumo falar que a atitude de Abraão é basicamente como se ele chegasse hoje no terminal da Barra Funda
e lá ele encontrasse um ônibus com o escrito lá, sem destino, teria coragem? Ele cata a esposa, ele cata tudo que ele tem, põe nesse ônibus e ele vai, porque ele acredita, ele tem fé naquilo que Deus falou. Ele deixa o conforto de sua parentela para se aventurar na construção de um novo clã familiar. Ele, ao deixar ser guiado por Deus, por um Deus, digamos, desconhecido, Abraão creu. E porque ele creu, ele foi. E porque ele foi, Deus o abençoou. Mas é interessante que diante desse cenário de tanta fé explícita, nós percebemos que 9 versículos após, nós nos deparamos com Abraão, que mostra que às vezes a fé não parece ser suficiente. E essa não é uma crise apenas do patriarca da fé, é uma crise também que nos visita. Nessa jornada de fé e obediência ao Senhor, Abraão se deparou com muitas adversidades. James Boyce levanta pelo menos 7 provas que Abraão enfrentou em sua jornada de fé. Provas essas que fez com que a fé dele oscilasse. A primeira delas, a esterilidade da esposa, o destino incerto, o povo ou a família que ele deixa para trás, o pouco sendo ainda mais diminuído, o lar que não é encontrado, a terra prometida que já tinha dono, a intensa fome na terra que ele se deparou. E tire essas valas da vida de Abraão, e você então terá realmente uma retórica, uma história de fé. Mas não é uma fé forjada no calor da provação. Dr. Wisby diz que o propósito de Deus a permitir as provações não é apenas avaliar a nossa fé, mas também purificá-la e remover toda a escória da nossa fé. E ele ainda completa que Deus sabe que tipo de fé que nós temos, mas nós não sabemos. Nós não sabemos o tamanho da nossa fé. Não é possível, irmãos, confiar em uma fé que não se pode provar. A fé de Abraão é professada, praticada por sua família. Agora, no entanto, ela é colocada à prova diante das circunstâncias. E aí vem a pergunta: será que diante das provas, das provas que nós vivemos, a nossa fé tem sido suficiente? Para Abraão, naquele momento, parecia que não, porque a escassez chegou, o medo se apresentou, a insegurança bateu continência, o oportunismo veio como uma pestilência, e a ganância veio como oportunidade, e o resultado foi uma fé que fraquejou. Pergunto de novo: sua fé é suficiente hoje? A de Abraão, no texto que nós lemos nessa noite, não foi. E qual foi o resultado? Ele mentiu, ele tramou, ele temeu, o egoísmo falou mais alto do que o amor. E a fé, a fé parece que naquele instante se perdeu em meio às provações. E quando a fé não é suficiente, irmãos, a provisão toma o lugar do provedor. O texto nos diz que havia fome naquela terra, e Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra, e Abraão vive a crise que a maioria dos cristãos vivem e questionam hoje: se estou fazendo a vontade de Deus, por que eu estou passando por isso? Desde 2006 tem sido apregoado na indústria hollywoodiana a dualidade entre: se Deus é bom, Ele não é todo-poderoso. Se Ele é todo-poderoso, Ele não é bom. E isso tem permeado a igreja de Cristo Jesus, porque nós vivemos justamente isso. Como nós podemos passar por provações, uma vez que nós estamos fazendo a vontade de Deus? A Bíblia não registra se Ur e Arã, se Abraão tinha passado algum tipo de escassez naquele lugar. Mas agora, na terra de Deus,
Ou seja, no lugar onde Deus queria que Abraão estivesse, a fome chegou. E ela foi intensa. Talvez o chamado inicial, Abraão e Sarai, ou Abraão e Sara, pensaram que entrariam facilmente na terra prometida, e ali eles se regalariam com as bênçãos de Deus. Afinal, foi Deus que mandou. Eu me lembro que, ainda criança, sou filho de pastor. Meu pai conta essa história, mas com 4 anos, meu pai assumiu uma igreja no sertão pernambucano. E quando ele chegou naquela igreja, a autoridade eclesiástica sobre ele falou o seguinte: e aí, João Ambrósio? Primeiro dia que ele chegou, Michael, ele falou: está pronto para passar fome no sertão? Olha que palavra de coragem, né? E meu pai conta, né? Ele falou assim: olha, eu não estou pronto, porque o Deus que me enviou vai cuidar de mim. Irmãos, e de verdade, nunca faltou cuscuz na mesa de casa. Porque Deus cuida, irmãos. Deus cuida da gente. Talvez como Abraão naquele momento, nós ficamos questionando: e aí, o Senhor direcionou, o Senhor falou, por que nós estamos passando por isso? E lamentavelmente Abraão trama. Ele desenvolve um plano, uma expectativa, e ele espera que Deus dê o aval diante do seu planejamento fora do campo da fé. No versículo 2 desse mesmo capítulo, existe uma promessa do Senhor para Abraão: eu o abençoarei. Aí vem a pergunta: será que o Senhor faltaria com a sua palavra? É certo que não. Mas, irmãos, a fome falou mais alto ao coração de Abraão. E o que Abraão fez? Ele retrocede. A palavrinha traduzida no texto como dizendo que Abraão foi para o Egito, em seu original traz a ideia de descer, retroceder, afundar, ir para baixo, tomar um caminho contrário. Ou seja, quando o texto bíblico está dizendo que Abraão desceu para o Egito, Abraão retrocedeu na vontade de Deus. Por ser o Egito conhecido como o celeiro do mundo na antiguidade, Abraão põe os olhos na provisão e se esquece do provedor. Sua fé se apoia naquilo que ele pode fazer e não na promessa que Deus fez. E aí, de novo, como tem sido com você até aqui? Há consenso entre muitos estudiosos ao afirmarem que o Senhor poderia suprir de imediato a necessidade de Abraão. E seu tempo de escassez nada mais era do que sua fé sendo colocada em prática. Mas Abraão escolheu o caminho que ele podia trilhar, segundo a sua força, segundo o seu entendimento, segundo a sua capacidade, segundo aquilo que ele podia fazer. A Escritura, irmãos, não está aqui nos exortando à negligência ou ao conformismo, não, mas ela está nos orientando a confiar no Senhor e buscar nele orientação. Infelizmente, a igreja de hoje tirou os olhos do provedor e tem colocado os olhos na provisão. Nós estamos mais preocupados em olhar para as mãos de Deus do que para a sua face. Perceba que sequer Abraão consulta a Deus para saber se a ida dele era da vontade do Senhor. Em outros 2 momentos anteriores, Abraão edificou o altar ao Senhor. Agora ele desce por conta própria, ele retrocede, ele não busca saber qual é a vontade de Deus, porque ele já tem a vontade e a decisão dele estabelecida, e ele toma o próprio caminho. Já prestou atenção que a gente faz exatamente assim? Quando a gente sabe que a resposta de Deus vai ser contrária à nossa vontade, a gente nem ora. No máximo, a gente vira aqueles crentes 6 horas. Conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim? 6 horas por mim? Porque ele fica temeroso em relação a questionar ou talvez consultar ao Senhor sobre o que fazer. Abraão toma o seu próprio caminho porque a provisão se tornou mais importante do que o provedor.
Ele não percebeu, irmãos, ainda, não tinha percebido ainda sobre as consequências que essa decisão poderia tomar. Aí eu pergunto para você, será que nessa noite você está na mesma condição? Nesse início de ano, 15 dias de 2024 já foram. Será que você está na mesma condição de confiar mais na provisão do que no provedor? Será que você não percebeu ainda que seu excesso de trabalho denuncia que o dinheiro ocupou o lugar de Deus em sua vida? Será que você não viu ainda que fica mais tempo diante de uma ferramenta de trabalho do que diante do Senhor na oração? Igreja, será que você não entendeu que o seu apego ao dinheiro lhe deixa ver aquele que te abençoou, para começar a olhar apenas para os recursos? E aí nós vamos percebendo que a nossa fé, como na época desse texto que fala sobre Abraão, a nossa fé parece insuficiente. Chegou a hora, irmãos, de por meio da fé, colocar os nossos olhos no lugar certo e enaltecer e confiar naquele que até hoje tem te sustentado. Mas quando a fé não é suficiente, o engano toma o lugar da verdade. A palavra do Senhor nos diz que quando se aproximava do Egito, quase ali ao entrar, Abraão fala para sua mulher: diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você conserve-me em vida. É interessante que alguns, para darem um jeitinho, em Abraão, para ele não ficar tão maculado assim, falam assim: não, mas Sara era meia irmã. Irmãos, meia verdade não é verdade inteira. Continua flertando com a mentira. E talvez você fique assustado e fale assim: como assim? O pai da fé é um mentiroso. Queridos, os santos são feitos de barro, como eu e você. Esqueceu-se o que Paulo fala, que somos vasos de barro para que a excelência da glória não seja nossa. Aquele considerado pela própria Escritura como o amigo de Deus, gente, ele recebeu o título de amigo de Deus, era um especialista em mentira. Abraão deixa de confiar em Deus, ele agora passa a tramar, e tendo a mentira como sua aliada, a sua trama teve sucesso até que Deus o atrapalhou. Porque se tem um negócio que a gente vê na Escritura e a gente vê na vida, é Deus frustrando e atrapalhando o crente na desobediência. Eu faço coro com o mestre Hernandes quando ele diz que um homem movido pelos medos dos homens é incompatível com a fé em Deus. E quando a fé não é suficiente, irmãos, nós trocamos a verdade pelo engano. E são inúmeros os estragos que a mentira pode causar. No caso de Abraão, para salvar a sua vida, ele expõe a sua esposa. Para se livrar da morte, ele coloca a esposa na frente do fogo. Ele a oferece voluntariamente como objeto de consumo. Esse homem estava completamente louco. Um mero produto do balcão dos desejos. Olha que situação. Qual marido em sã consciência vai pegar a esposa e falar assim: eu dou ela para você? Não é normal um camarada desse. Indo por um caminho que Deus não apontou e em busca de um sustento que Deus não abençoou. Abraão se abraça ao engano para se livrar de uma sentença que não o condenou. Já viu esse filme de perto? Isso porque, irmãos, quando não buscamos a orientação do Senhor, nós descemos em sua vontade, mas nós subimos em busca de problemas. Muitos dos nossos problemas são resultados
da nossa fé é insuficiente, porque nós negociamos a mentira negociamos a verdade em troco da mentira e do engano. Se na terra de Deus Abraão lidava com a fome, no Egito ele terá de enfrentar o Faraó, o arrogante e truculento Faraó. É aquilo que a palavra nos diz no Salmo 42, abismo chamando abismo. Ele conspira contra a visão divina. O ápice da loucura, o homem conspirando contra Deus. O cômico, para não dizer lastimável, é que às vezes nós estamos na mesma condição ou na mesma situação de Abraão, tentando lutar contra Deus. E nessa quebra de braço, quem você acha que vai sair vitorioso? Alguns, para se justificarem no vacilo de Abraão, de novo, ficam tentando achar desculpas, meias verdades. Queridos, é necessário urgentemente nós focarmos os nossos olhos no Senhor, e mesmo que nos custe caro, não abrir mão da verdade, uma vez que a nossa fé precisa se apoiar naquele que é a verdade, e a verdade tem um nome: Jesus de Nazaré. Mas quando a fé não é suficiente, o oportunismo toma o lugar da oportunidade. E o texto segue dizendo que Sara foi levada então para a casa de Faraó, e este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. O inesperado aconteceu. Abraão não só se livrou da morte, como parece que ele achou os números da Mega Sena da virada. Ele enriqueceu. Ele encontrou a oportunidade da sua vida. Um oportunista, irmãos. E é interessante que o texto nos diz que Deus fez Abraão prosperar na terra do o oportunismo de seu coração. Aquele que era o alvo da promessa, a sua esposa como sendo fruto ou instrumento que Deus usaria, se tornou, vou usar uma linguagem um pouco vulgar, se tornou mais umazinha no harém de Faraó. Tudo porque a fé de Abraão não foi suficiente. E então Abraão renunciou à oportunidade de agradar a Deus para se agarrar ao oportunismo. É verdade que Abraão temia que Sara, em sua beleza, chamasse a atenção dos egípcios, mas ele não só temia a morte, como ele queria tirar proveitos daquilo. Olha o que o texto fala: eu vou fazer isso com você, Sara, para que me tratem bem por sua causa. E olha o que aconteceu. Faraó, por causa de Sara, tratou bem Abraão, o qual ele veio ter. E aí nós temos essa lista: jumentos, bois, escravos, servos. O patrimônio de Abraão aumentou consideravelmente. Abraão tinha diante de si a oportunidade de crer, irmãos, mas ele preferiu, sabe o que? Ter. E quantos são os crentes ou as pessoas hoje que estão trocando a fé pelo status de ter, estão trocando o crer por o ter, estão abrindo mão das promessas de Deus para a sua vida. Outro fator que deve ser levado em consideração é que Abraão tinha sido chamado pelo Senhor para ser bênção para as nações. Comecinho do capítulo 12 de Gênesis. No entanto, em sua fé insuficiente, ele começou promovendo juízo ao invés de graça. Olha, eu farei de você bênção para as nações, o Senhor prometeu. E aí, na primeira nação que Abraão põe o pé, couro na nação, não foi bênção. Ele teve, irmãos, a oportunidade de abençoar Faraó e o Egito, porém em seu oportunismo ele foi o pivô de juízo. Abraão tinha a oportunidade de demonstrar seu cuidado por Sara,
mas ele preferiu ganhar vantagem por meio dela. Quando a fé não é suficiente, irmãos, nós usamos o oportunismo para criar oportunidades. Qual tem sido a sua posição? Você tem fé para passar pela porta da oportunidade? Ou te falta fé e você se agarra ao oportunismo que está espreitando você? A oportunidade para Abraão era confiar em Deus, mas em sua falta de fé, ele trilhou a via do oportunismo. E eu pergunto, não precisa me responder: tem fé aí? Quando a fé não é suficiente, irmãos, o juízo substitui a misericórdia. Eu digo isso porque a palavra do Senhor nos fala que o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sara, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e lhe disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Agora, pois, aqui está sua mulher. Tome-a e vá embora. Sai daqui, homem. Vaza, sai correndo de perto de mim. De novo, Abraão foi chamado pelo Senhor para ser bênção para as nações, mas sua falta de fé acabou promovendo juízo. O Egito poderia viver ou desfrutar da misericórdia de Deus, mas por causa da falta de fé de Abraão, o juízo veio. A misericórdia do Senhor deveria ser derramada sobre aquela terra, mas por causa de Abraão, foi substituída pelo furor da ira de Deus. Faraó arca com parte da culpa de Abraão. Note que Abraão sequer confessa o seu erro. E é interessante que Deus usa o ímpio para confrontar e para corrigir Abraão. É Faraó quem põe os pingos dos is. Perceba que não há em Abraão compaixão. Não há, parece que não há arrependimento, mesmo diante da repreensão. Se Faraó não tivesse expulsado ele dali, talvez Abraão tinha permanecido no Egito, fora da vontade de Deus. Se você focar no juízo sobre a casa de Faraó, tenha certeza, no entanto, que esse foi o menor dos males. Porque, na verdade, o juízo do Senhor veio sobre a tenda, ou sobre a casa de Abraão. E é preciso caminhar um pouco mais para ver os desdobramentos do disparate desse patriarca da fé. A recompensa que ele visava por oferecer a vida de Sara, cobrou um preço muito alto. Primeiro, que por ajuntar tantos animais e acrescentar tanto em seu patrimônio, houve um desentendimento lá na frente, entre Abraão e seu sobrinho Ló. O restinho da parentela que Abraão tinha consigo, ficou pelo caminho, em consequência das tramas de Abraão, subsidiadas em sua falta de fé. Segunda consequência que nós precisamos considerar, que o texto sagrado nos diz, é que junto com essa ida de Abraão até o Egito, o texto fala que ele adquiriu servos e servas. E quem estava entre esses? Agar. E a gente colhe o prejuízo até hoje. Olha como é sério. Até hoje. Agar, a egípcia, ela não se tornou apenas a animosidade de Sara, um pouco à frente no futuro, mas ela fez parte da construção de um conflito, irmãos, que hoje você está entendendo os resultados de uma fé insuficiente para a sua vida? A sua posteridade pode sofrer consequências de atitudes e decisões tomadas hoje pela sua falta de fé. Tanto a primeira como a segunda situação são juízos de Deus sobre a casa de Abraão. Ele agiu pautado em sua força. Ele fez galgado em expectativas. Isso não o segurou.
Isso, irmãos, foi terrível para a casa dele. É importante nós levarmos em consideração, não importa o quanto demore, não importa como será, o Deus de amor também é o Deus vingador. E é interessante que hoje se fala muito nesse Deus de amor. Existe uma construção de uma entidade mítica até dentro dos arraiais cristãos. E se esquecem que a mesma medida de amor de Deus é a mesma medida de juízo. Mesma medida. Ao invés, irmãos, de escolher a misericórdia de Deus, Abraão preferiu trilhar o caminho do juízo. E eu pergunto a você, como tem sido até aqui? Se ao longo de 2023 você tem feito escolhas, as suas escolhas foram feitas em cima de uma fé insuficiente. 15 dias de 2024 já foram. É necessário revisitar as nossas decisões. Vem para cá, Misa. Quando a nossa fé não é suficiente, o que nós devemos fazer? Eu penso que nós podemos tomar como exemplo aquele que pede a Jesus um milagre para o seu filho, e diante do medo que o assombrava, o seu coração diz: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Não seria, irmãos, o autor e consumador da fé o ponto firme e seguro de nosso auxílio e ajuda? Diferente de Abraão, Cristo não temeu a fome. Antes, ele se apoiou na palavra de Deus e venceu. Sua vida, a vida de nosso Senhor nunca foi pautada na provisão, mas no provedor. Não é o que nós precisamos? Como é verdade que Jesus nunca tramou com a mentira, mesmo em perigos de morte, ele não flertou com o engano. Antes, ele se entregou, não para conquistar recursos corruptíveis, mas para garantir herança eterna. Se Abraão escolheu o oportunismo, Cristo abraçou a oportunidade. Enquanto Abraão se enchia de recompensas por seu oportunismo, Cristo se esvaziou de sua glória para nos conceder salvação. Enquanto Abraão colocava sua esposa na rota do perigo, Cristo amou a sua esposa, a igreja, deu a sua vida por ela, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Se Abraão foi alvo do juízo merecido, Cristo toma sobre si o juízo que não é seu, para que as ternas misericórdias do Pai alcançasse a muitos, inclusive o próprio Abraão. Quando a fé parece insuficiente, o melhor a fazer é voltar para o lugar onde deixamos o Senhor para trás e recomeçarmos com Ele. A vida cristã não pode servir de desculpas para pecar, mas é um incentivo ao genuíno e verdadeiro arrependimento. Se nós entrarmos, ou melhor, eu vou entrar aqui nesse instante, 180 bilhões, 472 milhões, 799 mil reais. Esse painel nunca retrocede. Mas se no céu tiver um painel desses, pela pessoa e obra de Cristo, os nossos erros e as nossas incredulidades foram todas zeradas. Curva a sua fronte. Senhor, Tua palavra foi exposta nessa noite. Pedimos que o favor do Senhor esteja sobre a vida de cada irmão e irmã nessa noite. Cada um que recebeu da palavra do Senhor, deste alimento espiritual, que traga, Senhor, edificação para a vida da Tua igreja.
Levanta, Senhor, aquele que tem se sentido incrédulo, aquele, Senhor, que a fé parece nada, insuficiente. Às vezes nós tentamos agir segundo o nosso próprio conceito, segundo a nossa própria força, a nossa própria mão. Ajuda-nos, Pai, em nossa incredulidade. E como aquele homem um dia disse a Jesus: eu creio, mas ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Que possamos tirar os nossos olhos de Tuas mãos e focar, Senhor, na Tua face. Nos ajuda, Senhor, a abraçar a verdade e não flertar em nenhum momento com a mentira, Deus. E que nós possamos entender que o Senhor colocou diante de nós uma porta aberta, do qual ninguém pode fechar. E que diante, Senhor, dos perigos, possamos ser exemplo da graça e da misericórdia do Senhor. Oramos assim, clamamos assim, confiados no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.